Obrigado. Boa noite. Amém. O tempo é curto, vamos começar. Próximo milagre de Elishá. Esse é um Haftará. E vamos tentar se aprofundar um pouco mais do que a leitura que a gente faz todo ano. Elishá, ele tinha uma característica que alguns dos profetas eles tinham, que é de sair viajando por Eretz Israel. A ideia, obviamente, era aproximar os Yodim da Torá. Shmuel tinha essa prática e ele também tinha. E um dos lugares, uma das cidades que ele ia, era uma cidade que chamava Shunem. Ficava no lugar no território de Efraim, da tribo de Efraim, e ficava perto, desculpa, de Sahar, e ficava perto do Monte Carmelo. Lá tinha uma mulher, que ela era uma tzadeket, a mulher Ashunamit, que a gente chama ela, não temos o nome dela, e ela fazia questão que o Elishá ficasse e se hospedasse na casa dela. E ela recebia ele muito bem, e ela já percebeu que ele era um homem divino. Ela percebeu a Shekhinah, percebeu o brilho na face dele, e ainda ela notou que na mesa dele nunca tinha mosca. Lembrando que as casas não eram protegidas com telas e detetizadas. Então, igual que no Beit HaMikdash, você não tinha mosca que vinha aonde se faziam os korbanot, então ela percebeu isso. E ainda o Midrash traz que ela viu que ele tinha o cheiro do Gan Eden. Agora, como que é o cheiro do Gan Eden? Você precisa conhecer o cheiro do Gan Eden. Então, certo? ela conhecia. Para você dizer que tem o cheiro do Gan Eden, você tem que... Se usa como uma expressão, quando alguma coisa tem um cheiro muito bom, você fala, tem um cheiro do Gan Eden, mas você não tem como saber. Você não tem parâmetro. A famosa história, o Reb Mendel Horodoker, que era colega do Alter Rebbe, então quando veio um Meshigner, ele subiu lá na montanha e tocou o shofar, falaram que o Mashiach veio. E aí falaram para ele correndo, aí ele abriu a janela e cheirou. Falou, não chegou ainda. Porque ele precisou abrir a janela para cheirar, que na casa dele já tinha o cheiro de Mashiach. Outro nível. E aí ela então vira para o marido e pediu o consentimento do marido, uma boa esposa, certo? Tzadeket. E ela vira e fala, não, talvez não é adequado ou digno que esse homem tão sagrado ele durma no mesmo aposento que a gente, no mesmo andar. Vamos dar para ele um dormitório, né, uma suíte privativa, onde ele vai ter uma entrada separada. Não era exatamente isso, mas era o que eles tinham condições na época de fazer, deram para ele no sótão, um segundo andar, onde ele podia estar, ter tudo o que ele precisava. E lá deram para ele, lá iam dar para ele uma mesa para ele dormir, uma cama, uma vela, tudo o que ele precisava para poder se conectar, ajudar. Passava várias vezes. Então, ele toda vez que ele passava naquela cidade, ele ficava hospedado nessa casa e ela mulher então ainda decidiu reformar a casa para poder receber ele melhor. Aqui tem um detalhe interessante de que a gente vê na Torá, Moshe Rabbeinu, por exemplo, ele nunca quis se aproveitar de forma nenhuma dos Yehudim. Então, o próprio Shmuel também, quando ele ia nos lugares, ele levava o sanduichinho de casa que a esposa preparava. Devia ser um herring. Então, não sei quem já viu, viajou para Israel, um avião cheio de religioso, o pessoal abre o herring como chama lá, o pastrame defumado lá. Não, tem um nome para isso. Acho que é nazi, né? Se for Ashkenazi. Tem um nome, Wurst, o salame, então, aquele cheiro já típico. Bom, mas o dele não fazia cheiro, né? O dele era... Mas normalmente muitos dos tzadikim não queriam se aproveitar de forma nenhuma de ninguém. Mas ele sim aceitava. E aí é uma outra forma de enxergar. Uma forma de enxergar e falar, bom, eu não vou me aproveitar de ninguém. A outra é, eu estando na casa dela, estou dando para ela a oportunidade dela poder fazer o Achnasat Orchim. Então você vê que muitos grandes tzadikim, eles tinham essa conduta. E não é condenável, muito pelo contrário, está dando oportunidade. Talvez por mim eu preferiria não receber de ninguém, porque no sentido, né, no meu serviço para Hashem, é uma maneira de demonstrar que não depende de ninguém, a não seja Hashem. Mas pensando no bem dos outros, eu estou dando oportunidade para os outros poderem fazer essa mitzvah. Eu já vi uma vez de um rabino que quando perguntaram onde você está indo, ele falou, eu estou indo ajudar os Yodim poderem fazer a mitzvah de Tzedakah. Tá certo? Esse é o approach. Esse é o approach. Ele saiu e ficou gravado, porque quando você precisa pedir por uma causa,
que Bezrat Hashem, que não seja para você mesmo, que seja para uma causa, seja para a instituição, para a sinagoga, não tem vergonha nenhuma. Zero vergonha. Eu estou dando para você a oportunidade de você fazer uma tzedakah. Não quer? Não se preocupa. O dinheiro vai chegar para a instituição de qualquer jeito, com você, sem você e apesar de você, certo? Então, é uma coisa muito diferente a maneira que você encara a tzedakah. Você não é o coitado que está indo pedir, você não é aquele que precisa lá implorar, você está dando para ele a oportunidade. A Hashem, ele vai mandar o dinheiro de qualquer jeito. Você quer participar? Quer entrar no barco? Entra. Não quiser, você fica assim. Assim como Mordecai virou e falou para Esther, quando ele falou para ela, eu quero que você entre e fala com o rei. Aí ela falou, não, mas não fui chamada há 30 dias, então, se eu entrar lá, pode ser que ele corte a minha cabeça. Mordecai vira e fala, a salvação de Deus vai vir de outro lugar. E você e tua casa, tô vendo, vão se perder, certo? A salvação vem de qualquer jeito. Você quer participar? Talvez foi para isso que a Hashem te colocou naquele lugar, naquele momento. Então, você aproveita. Se você está nessa posição que Baruch Hashem, você é a pessoa que está dando e não aquela que está recebendo, mi odeia, diz o Mordecai, as frases, frase muito impactante, mi odeia, quem sabe foi para isso que a Hashem arquitetou tudo, para esse momento chegar na tua vida, para você tomar essa atitude. Então, se alguém bate na tua porta, modo de dizer, se alguém manda um WhatsApp pedindo para você alguma coisa, a pessoa vai receber de qualquer jeito. Me odeia, quem sabe? Talvez foi para isso que a Hashem te deu esse dinheiro. Você acha que você tem dinheiro e você vai fazer o favor de ajudar e dar para outra pessoa. Não, não. Quem sabe, todo motivo que a Hashem te deu é só para chegar nesse momento. E é um teste, obviamente é um teste. Bom, e aí então, um dia ele estava, mais um detalhe, a mulher, ela tem um olhar onde ela consegue normalmente conhecer a índole das pessoas com mais facilidade. Nem todas, né, não é exclusiva a mulher, mas às vezes as mulheres têm aquilo que se chama do sexto sentido. Olha para alguém e fala, esse cara... E ela reconheceu o secretário pessoal do Elisha, chamado Gehazi, vai aparecer depois, que ele era um cara, uma pessoa estudiosa, mas ele era corrupto. Então, ele era um rachá, a gente vai ver depois. E ela então falou para o marido, a gente vai dar uma cama para o tzadik, etc., mas para o secretário ele vai dormir no chão. Ele vai trazer o sleeping de casa e dorme no chão. Tá certo? Mas e ele não percebeu isso? Quem? O Elishá? Então, aqui no livro de Madrashim, ele fala que o Elishá era tão sagrado que ele não percebia. Eu já vi em outros lugares, que eu acho que era uma explicação mais... que Elishá esperava conseguir transformar essa pessoa. Então, às vezes pelo contrário, ele levou ele como assistente pessoal, que essa seria a melhor maneira de dar para ele várias oportunidades de ele fazer tshuva. Então ele fez questão, então às vezes o assistente não é necessariamente a pessoa mais tzadik, pelo contrário, é a pessoa menos tzadik e o rabino quer pegar ele para poder dar para ele a oportunidade de ele fazer tshuva. E aí, então, o Elisha, ele vira para o Gehazi e fala para ele, olha, essa mulher tem recebido a gente muito bem, eu quero retribuir para ela, chama ela para mim. Ele chama, ela aparece na porta, e ele vira e fala para ela, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Imagina, te liga o tzadik da geração, você recebe um telefonema do secretário do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe está querendo saber como ele pode te ajudar. O que você vai responder nessa hora? Não precisa certo? não. Tá tudo certo, não se incomoda. Mas ela respondeu exatamente isso. Ela respondeu, não precisa se incomodar. Olha o nível de... E ela fala, ele vira e fala para ela, eu sei que você fez tudo isso, deixei-me chamar, eu sei que você não está esperando nada. Você não precisa me falar, não, obrigado. Eu já sei que você não estava fazendo isso, esperando nada. Conhece o não, obrigado, né? Mas não, obrigado Não, obrigado, você vai esticar a mão para pegar. Não, obrigado, já pegou. Então, fala obrigado e pronto, certo? Mas ela realmente, com toda sinceridade e humildade, ela vira e fala, quando ele oferece e fala, será eu posso te ajudar com os reis? Na época ele tinha contato com as pessoas importantes do reinado. Ele estava morando, era no reinado de Malchei Israel, do rei da época, a gente já viu, não era um grande tzadik, e talvez falando
Então, talvez na época que ele tinha ajudado naquela guerra contra Moab, o Elisha se levantou, então talvez a moral dele com o rei, talvez o rei, esperamos que ainda lembrava daquilo que ele fez, ele ofereceu para ela, você quer alguma coisa? Algum tipo de favor nesse sentido? Ela falou, não, eu moro com meus parentes, eu tô bem aqui com minha família, não tem problema com ninguém, tá tudo certo. E aí ele vira e fala, você quer que eu reze por você? Ela falou, não, eu não quero que você reze por mim especificamente. Reza por todo mundo, reza por todo mundo, e eu não quero ter uma atenção especial. Quando eu tenho uma atenção especial, eu posso atrair também que a justiça, o julgamento comigo também vai ser mais estrito. Eu não quero chamar a atenção de ninguém. Curioso que o marido dela passa assim, ninguém sabe, não fala nada. O marido, né? Ela era o Matzadeker, o marido. Olha, muitas vezes as mulheres passam desapercebido. Exatamente. Deixa pelo menos essa história, o marido passar desapercebido. Né? Marido. Então, e aí ela foi embora. Aí, depois que ela sai, o Elisha comenta com o secretário, falou, como que eu posso ajudar essa mulher? Ela está recusando, mas eu não estou satisfeito, eu quero retribuir para ela. E aí o Gehazi, ele fala, você sabe que ela não tem filhos, o marido já é velho e o tempo está passando. E aí ela falou, bom, então ele chama ela de volta, ela entra e fica, como eu falei, na porta, ela não entra dentro do quarto. E aí ele vira e fala, daqui um ano você vai rouber, que você vai, lembra a palavra que a Torá usa? Que você vai abraçar um filho. E aí, primeiro ponto, Hashem não tinha falado para ele, que ele tinha esse direito de ir lá de cara e prometer para ela. Sadik gozera, kadosh baruch hu mekayem. Sadik decreta, Deus tem que correr atrás depois. Você falou, mas não tinha filho para dar. Bom, Deus tem que correr atrás, dar um jeito lá, trocar as almas, fazer, e se vira. Mas, de alguma maneira, depois ele vai ser chamado a atenção por isso por Hashem. Dentro da grandeza inimaginável que um tzadik ele tem, Hashem reprovou ele por isso. Qual foi o erro? Dele ter direto dado a brachá sem consultar Hashem. Eu não sei como que o tzadikim funciona. Ele levanta o telefone, pergunta a Hashem, tem aí no estoque? Posso mandar? Não, o estoque foi para outra pessoa. Não, manda de volta, precisa entregar para ela primeiro. Eu tô falando o fato, é difícil. Não sei. A explicação é difícil da gente entender. Dá uma pra cá, ó. Você vai ter. Vocês estão insistindo, então vamos entrar no tema. Então tá bom, ok. Vamos, eu vou parar, eu vou interromper aqui a história, a gente continua na próxima e vou. Tem duas linguagens em relação a esse contato que o tzadik ele pode dar para uma pessoa. Então, a brachá ou tefilá. Qual a diferença entre tefilá? Eu vou rezar por você ou vou te abençoar? Brachá vem da palavra de brechá. A gente estudou isso no Shabbat de manhã, que significa uma piscina. Antigamente a piscina o que era, na verdade, quando você tinha um rio, você conseguia fazer que você tinha tem um nome, um desvio do rio, tem um nome, afluente. Os afluentes, fazer uma afluência do rio, que ele vai irrigar o teu. E aí você criava uma brechá. O que é uma brechá? É uma piscininha onde você armazenava a água. Então, o que é a brachá? A brachá é você conseguir pegar da água que já está lá em cima e você consegue canalizar, fazer um canal para que venha para essa pessoa. E brachá, muitas vezes, tem algumas histórias famosas em relação a isso, que a pessoa tem uma determinada quantia reservada para ela. E aí, quando chega para um tzadik, tem a história do Baal Shem Tov, se não me engano, ele fala, olha, você quer ter um filho, tudo bem, mas você precisa trocar pela tua riqueza. Eu te dou o filho, mas a brachá do filho vai ter que tomar do armazém lá da riqueza. E aí eles toparam, e aí de fato eles ficaram pobres, mas tiveram filho. Então, isso é uma brachá. Brachá é quando já tem lá, e você precisa puxar que isso se concretize. É o que acontece com a gente, está chegando Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ele coloca lá na conta tua celestial, ao longo do ano você vai rezando para conseguir tirar daquilo que já está lá reservado para você. Para você conseguir de fato receber, você precisa dessa brachá. Tfilá, tem o termo que se usa na Tfilá, as palavras que usa, Yehi Ratson, que haja a vontade, que seja criada a vontade.
Ou seja, não tem, não existe. Mas eu peço para Hashem, eu sei que você não estava afim, eu sei que você não tinha nada para mim, e aí, Iratzon, faz favor, faz aparecer. Então são duas situações diferentes. O tzadik, ele pode acessar as duas. O tzadik, ele pode acessar as duas. Na minha muito limitada compreensão do que pode ser que aconteceu aqui, eu vou dar uma suposição, um chute. O chute é o seguinte: o tzadik, na hora que ele fala, vai acontecer, a Hashem tem que correr atrás. Assim tá, já é uma combinação, já prévia. A Hashem falou, tzadik gozer, akadosh baruch hu mekayem. Se o tzadik ele fala, eu não posso frustrar. Eu não posso. Se ele falou, eu vou ter que ir atrás. Mas o tzadik, ele pode olhar para a pessoa e falar, olha, tem lá um bebê para você que está esperando, você precisa de uma força a mais. Então, com a minha palavra, com a minha brachá, aquilo vai se concretizar. Talvez ele não parou para... Quem sou eu? Não parou para ver se lá em cima tinha ou não tinha. Ele simplesmente foi lá, deu a brachá. E não fez a tefilá e não esperou ver se ia ter ou não ia ter. Então, Hashem correu atrás e deu. Mas você sabe que a história o bebê vai morrer. A gente sabe a história. Porque talvez não tinha, não era... Estou tentando entender algo que está completamente fora da nossa realidade, da nossa compreensão, da nossa alçada. Mas, talvez seja por isso, quer dizer, o tzadik ele dá brachá, Hashem vai atrás. Ele tem o poder de dar brachá, sim. Mas o poder de dar brachá, ele precisa ver se a pessoa merece, se ela tem, etc. Por isso, você tem muitas histórias de tzadikim, de pessoas que iam para o tzadik, e o tzadik não dava brachá. Ele não dava brachá, porque ele olhava para a pessoa e falava, não tenho o que te dar. E aí, várias e várias histórias onde a pessoa insistiu, onde ela rezou, onde ela fez tchuvá, ela se transformou, e aí alguma coisa aconteceu e a coisa mudou. Mas a brachá, a princípio, precisa ter alguma coisa reservada. Então, talvez seja por isso que Hashem reprovou ele por essa brachá. Mas acho que o tzadik não se importa. O tzadik fala, Deus te reprovou, tudo bem, pode reprovar, eu vou sair perdendo, não tem problema. O importante é que o Yehudi saiu ganhando. Quando o Rebbe anterior, ele chegou uma vez para o Rebbe, uma história famosa, mas que o Rebbe não tinha filhos. Uma vez o Rebbe anterior chamou o Rebbe e ele falou, agora é um bom momento para você pedir brachá para filhos. O Rebbe foi correndo, chamou um vizinho que não tinha filhos, e aí o Rebbe anterior deu a brachá. Tá bom, o homem foi embora. Aí o Rebbe falou, e agora? Agora já foi. Você acha que o Rebbe se arrependeu? Quem sou eu para dizer? Mas pelo que a gente conhece, o tzadik, ele pensa nos outros, não pensa em si mesmo. E ele entende que era... Mas, de novo, peraí, se você deu brachá para um, dá para o outro. Vamos voltar na Torá. Mesma coisa que aconteceu com Yaakov. Yaakov vai lá e pegou a brachá do irmão. E aí Esaú pergunta, a brachá, hati, peraí, pode dar duas, você é tzadik, dá duas brachot, o que te incomoda? E aí ele fala, não, mas eu já falei que ele vai ser o gvir, ele vai ser o quem manda, você vai ser escravo, se você vai ser escravo, tudo que você tiver vai pertencer a ele. Mas a ideia é você ver que funciona, tem um mecanismo lá espiritual que a coisa, você tem uma determinada quantia para cada pessoa. E em Rosh Hashanah, você tem a força de criar algo novo. Por isso, tanta intensidade nesse momento, você tem Metchuvá, o preparo, o dia do etc., que você consegue criar toda uma mudança. Para você mudar isso durante o ano, acredito, sem dúvida que você pode através da tefilá, mas é um trabalho muito, muito maior. Através da tefilá você pode mudar qualquer coisa, mas é uma tefilá. É diferente de uma brachá. Boa noite. Fica a dúvida. Se responder tudo, aí não vou ter o que dar aula na próxima vez. Que a Shem, nem ele fez da